que a gente quer criar aqui é uma rede de proteção do cidadão, garantindo que ele não será vítima de uma fiscalização irresponsável. E é simplesmente uma premissa que já acontece no processo penal. Você não consegue abertura de processo penal se o Estado ele não comprova um lastro probatório mínimo daquela acusação. Trazer isso para o âmbito administrativo é o mais racional e razoável, porque hoje você tem pessoas reféns da atuação de fiscais que não têm qualquer comprometimento com a verdade, querem apenas extorquir o cidadão. Esse projeto, em coautoria com o deputado Dionísio Lins, visa reparar uma disparidade de armas histórica que acontece no Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil. Hoje o cidadão ele fica literalmente refém do agente público, e a gente sabe que nem todos os agentes públicos atuam com probidade, com honestidade e principalmente com responsabilidade na hora de exercer a sua atividade fiscalizatória. O que a gente quer aqui é retirar essa capacidade do agente público de simplesmente autuar sem juntar qualquer tipo de prova da suposta irregularidade. Uma das divergências já foram sanadas aqui em plenário, onde o deputado Luiz Paulo concordou com o argumento de que a gente está legislando sobre procedimento e não sobre processo, coisa que seria de competência exclusivamente federal, ainda que eu discorde dessa competência exclusiva que consta na Constituição. Deveriam os estados poder legislar sobre processo também, mas infelizmente é o pacto federativo que nós temos. Mas a nossa competência para legislar sobre procedimento, ela é bastante clara na Constituição de 88. Eu vou discordar do argumento do PSOL, porque eu entendo que quando o cidadão ele se vê obrigado a se defender de um processo sem qualquer lastro probatório, isso já causa um ônus muito grande. Não se sabe quanto que custa um advogado para defender um cidadão. Deveríamos saber. Eu conheço porque eu já cobrei muito por isso enquanto eu advogava. E já me deparei com autos de infrações extremamente irresponsáveis, para não dizer o pior. Porque lá ficava muito verificada a tentativa do fiscal de tentar extorquir o empreendedor no estado do Rio de Janeiro. Então, eu tenho que discordar do posicionamento do PSOL, que diz que precisa se fazer uma audiência pública, porque os empreendedores do estado do Rio de Janeiro estão querendo urgência na aprovação desse projeto. Uma semana faz muita diferença para quem recebe um fiscal e que muitas vezes sequer o dono do empreendimento está lá para acompanhar a fiscalização. Fica a cargo de um funcionário ter que acompanhá-lo e, obviamente, que o funcionário ele não vai interpelar o fiscal de forma adequada. Então, é de extrema urgência. Eu agradeço até o deputado Valdec, que se propôs a retirar as emendas, a emenda que ele propôs. O PSOL, eu estou aqui, deputada Dani, deputada Renata Serafini, eu estou aqui apelando ao bom senso e à sensibilidade de vocês para que retire essa emenda, para que a gente consiga a aprovação desse projeto e que o cidadão do Rio de Janeiro tenha mais tranquilidade na hora de receber um fiscal, que ele não fique refém, única e exclusivamente, da palavra desse fiscal na hora de autuá-lo. A parte... Porque, na verdade, eu compreendo a ideia de Vossa Excelência e tenho, digamos, proximidade com ela. Mas a autuação em si não deveria ser ela mesma já um instrumento de sanção. A autuação feita por um fiscal deveria ser um móvel, né, para a abertura de um procedimento. E aí sim, nessa autuação, o fiscal que foi lá na ponta a autuar deveria acostar indícios de que há um provável cometimento de infração para que uma outra autoridade, né, responsável pelo procedimento, decidisse ou não se esses indícios se convertem em provas efetivas ou se são frágeis para confirmar a sanção. Então, assim, talvez o projeto pudesse, aqui dialogando com Vossa Excelência, com uma tranquilidade, discernir melhor sobre o ato de autuar e o ato de sancionar a partir de um procedimento que se baseia numa primeira autuação, entendeu? Sim, mas como eu disse, deputado Valdec, a simples autuação já é um procedimento extremamente desgastante para quem empreende no estado do Rio de Janeiro. O custo dessa autuação ele é gigantesco. Um empreendedor ele não tem condição de pagar 3 mil, 5 mil reais
para ter um advogado defendendo ele. E é óbvio que ele vai precisar dessa assistência jurídica. Então, o que a gente quer criar aqui é uma rede de proteção do cidadão, garantindo que ele não será vítima de uma fiscalização irresponsável. E é simplesmente uma premissa que já acontece no processo penal. Você não consegue abertura de processo penal se o Estado ele não comprova um lastro probatório mínimo daquela acusação. Trazer isso para o âmbito administrativo é o mais racional e razoável, porque hoje você tem pessoas reféns da atuação de fiscais que não têm qualquer comprometimento com a verdade, querem apenas extorquir o cidadão. Por isso que eu divirjo da opinião tanto sua como do PSOL em relação à urgência e à necessidade da gente criar essa cláusula de barreira para que as pessoas tenham vejam respeitado o seu direito ao contraditório. É de extrema urgência. Eu recebo denúncias todos os dias de empreendedores que não têm como se defender da atuação desses fiscais, de uma atuação irresponsável. E chegou esse momento dessa casa debater esse fato e que eu espero aí dos meus pares que a gente consiga aprovar o quanto antes. Obrigado, presidente.